Oi, gente, eu sou a Andréa Dipp, esse é o episódio 62 do Pauta Pública e nessa temporada a gente está aqui para trazer conversas que nos ajudem a reimaginar o Brasil. Aqui comigo nos microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi para você que está aqui com a gente nos ouvindo. Muita gente tem brincado que tá difícil fazer ficção no Brasil, né? Já que é a realidade... Mas bom, como diz o nosso tema da temporada de 2023, a capacidade de reimaginar outras possibilidades é de fato também uma ferramenta de reconstrução da nossa própria realidade. De algumas formas, é a ficção que pode nos ajudar tanto a estranhar algo que está normalizado, quanto a ver e pensar sobre novas possibilidades de nos relacionarmos, de nos organizarmos, enfim, de existirmos. E uma das artes mais bem-sucedidas em nos afetar, nos balançar, nessa direção, eu acho que é o cinema. Aproveitando que domingo é dia de Oscar, a gente quer pegar esse gancho para falar sobre a relação entre arte e cultura, construção social, política e subjetividade. Afinal, depois de ter sido praticamente destruído no governo anterior, o setor cultural parece que está prestes a renascer com tudo. O nosso convidado de hoje é alguém que conseguiu lançar um filme sensível, crítico e ao mesmo tempo esperançoso. Um oásis no meio de uma das piores fases para o audiovisual brasileiro, por conta de todos os cortes em editais e financiamentos. A gente está falando do Gabriel Martins, diretor do Marte 1. O filme se passa entre o final de 2018 e o início de 2019, depois da eleição do Bolsonaro, e é contado a partir da perspectiva de uma família negra de baixa renda, moradora de Contagem, em Minas Gerais. Ele foi o representante brasileiro a concorrer uma vaga ao Oscar desse ano. Não chegou na final, mas foi um fenômeno nas salas brasileiras para os parâmetros de um filme de baixo orçamento, concorrendo com super lançamentos que praticamente monopolizam as sessões no Brasil. Hoje o Gabriel conversa com a gente sobre a sua trajetória e sobre como foi fazer Marte 1. Conta também sobre os caminhos que ele encontrou para seguir produzindo cinema junto com a sua produtora Filmes de Plástico, mesmo durante o governo Bolsonaro. A gente já vai começar a entrevista, mas rapidinho antes, já que toquei nesse ponto de resistência. O jornalismo, como o cinema, também foi um setor muito atacado no último período. E aqui na Pública, grande parte da continuidade do nosso trabalho foi garantida pelo apoio de leitores e também de ouvintes. Então, eu queria fazer um pedido. Se você acredita no nosso trabalho, vem fazer parte do nosso grupo de aliados. Seu apoio financeiro nos ajuda a continuar produzindo investigações, podcasts, reportagens. E o caminho é fácil. É só você acessar aí no seu computador ou celular aliados.apublica.org e se cadastrar. Mas bom, para não ficar aqui com aquela cara de sessão que tem meia hora de trailer antes do filme, chega de recados, vamos pro papo. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer. Então, Gabriel, eu queria começar nossa conversa aqui falando do Marte 1. O filme se desenrola num período pós-vitória do Bolsonaro. Mas não é centrado em política e, ao contrário do que se poderia esperar, é um filme sobre sonho e com uma esperança bem consistente, assim, no ar. Então, eu queria pedir para você contar pra gente de onde veio a ideia da trama e o que você acha que te inspirou para que você conseguisse retratar essa aura de otimismo num momento que era de tanta normalização do ódio. Massa. É um projeto longo, né? Um projeto de 8 anos, Marte 1. Eu começo a pensar esse filme logo após a Copa de 2014, imaginando e se o próximo Neymar, o próximo astro do futebol, decidisse ser um astrofísico? O que isso significaria, né? E vendo também naquele momento do Brasil, a gente passando por uma reflexão sobre uma crise de identidade do país, né? Uma afirmação de muitos setores minoritários, de certa forma, esse evento da Copa e tudo que veio junto e um pouco após aquilo ali, surtindo para mim uma ideia de crise de identidade do país. E eu ficava pensando qual que é essa identidade, né? E eu quis criar a partir do sonho desse garoto, né? Uma reflexão sobre essa formação das famílias, a representação desses personagens no espectro maior, e nisso veio a vontade de fazer um filme sobre os sonhos, mas também sobre resistência de alguma forma, sobre cotidiano, pensar como que numa estrutura simples assim de acompanhar uma família aparentemente comum, a gente conseguiria falar de temáticas muito amplas e conseguiria falar um pouco sobre um estado de espírito de Brasil, né, por assim dizer.
E, Gabriel, você fala que o filme também traz muito de você, né? Assim, das suas memórias e da sua, imagino que também da sua subjetividade. Queria também escutar você um pouco sobre isso, assim, o que que no filme tem de você, assim, né? Da tua história e da tua subjetividade. Eu acho que tem experiências de vida que vão orbitando, assim, que vão desde familiares, né, pessoas próximas, histórias de a minha família, não a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão necessariamente, mas a minha família mais ampla, né, meus tios, eles inspiram muito esses personagens, né, até alguns personagens levam o nome de pessoas muito próximas a mim, mas tem sim, eu era um garoto que desde criança sonhava obcecadamente em fazer cinema, né? De certa forma, fazer cinema era o meu Marte 1, né? Então tem o espelho do Davinho, eu também jogava bola quando criança, assim, no Cruzeiro, inclusive, né? Então tem esses elementos e também acho muito da minha relação com meu pai, assim. Meu pai é do Alcoólicos Anônimos, né? Que está representado no filme. Meu pai até aparece no filme, na cena, numa das cenas finais, assim, ele faz uma pontinha recebendo uma medalha no AA. Então, tem sim, de certa forma, um filme que ele, se ele não é necessariamente autobiográfico, ele é um filme que representa muito quem eu sou, eu diria assim, representa muito quem eu fui em vários momentos e é um retrato muito fiel assim de muitas coisas que eu aprendi, né, com pessoas ao meu redor, vizinhos, também andando, né, pela cidade de Belo Horizonte, andando pela cidade de Contagem, observando o meu redor, assim, estando definitivamente presente assim nesse ambiente de classes populares, né, no centro da cidade. Então, várias coisas que acontecem têm muito a ver com isso, com essa questão da vivência, né? É um filme que reproduz isso, né? Eu vou puxar esse gancho da vivência para engatar na próxima pergunta. Pela sinopse, o Marte 1 parece ter um filme sobre um menino que sonha e a sua família. Mas depois de assistir o filme, dá a sensação que ele, na verdade, é sobre sentimentos. Conta pra gente um pouco como é que foram esses bastidores, de como é que foi possível concretizar a sua ideia inicial de um filme sobre tanta sutileza até ele chegar na sala de cinema. Como é que foi esse caminho? Sim, eu acho que tem um gesto, não é necessariamente novo no Marte 1, que eu acho que já tem em algumas outras coisas que eu fiz, mas principalmente no trabalho em geral da minha produtora, da Filmes de Plástico, né? Que é um trabalho em sua grande maioria, focado muito na experiência de uma história que um personagem nos conduz, né? É um filme guiado por personagens e por ciclos na vida desses personagens, que eu acho que o filme se abre muito para dialogar com o espontâneo, dialogar com o momento da realização do filme, dialogar com a experiência que os atores e atrizes trazem para o filme, né? Então eu acho que essa junção, né, roteiros que eles são muito rigorosos e firmes nos seus propósitos, mas ao mesmo tempo deixam muito espaço para uma construção coletiva, a tendência disso é valorizar a simplicidade das coisas, né? Porque eu acho que talvez em outro lugar, em projetos talvez um pouco mais fechados, enquanto narrativa, esses detalhes talvez eles não apareceriam tanto, né? Mas enfim, as nossas escolhas, né? Que elas são muito rigorosas, elas são muito pensadas o tempo todo, mas elas visam um resultado final que ele é sempre bastante orgânico, né? Que o fluxo do filme vai meio que te colocando dentro daquele universo sem precisar te forçar a sentir nada, assim. Mesmo utilizando de recursos clássicos como uma trilha sonora, e vários outros artifícios que realmente colocam dentro da cena, mas tem um espaço ali para poder cada pessoa entrar. Eu acho que também existe um tempo em que cada cena é dedicada para que tudo não vire uma relação muito de causa e consequência, né? Que muitas vezes narrativas contemporâneas, de outros momentos, tem muito isso, né? Que tudo é trama, né? Uma coisa leva a isso, leva a isso, leva a isso. Os nossos projetos, e principalmente o Marte 1, ele tem uma relação um pouco mais dilatada, né? Desses acontecimentos. Então, muitas vezes a gente vai ver longos diálogos em uma cena que não necessariamente estão imediatamente levando a história para algum outro lugar, assim. Eles são mais pelo prazer dessa própria conversa, e óbvio que tudo isso acrescenta na nossa percepção ao filme, né? Porque a gente está aprendendo mais sobre os personagens e a gente está convivendo com eles. Então, tudo que acontecer depois, a gente está muito mais engajado, muito mais preocupado. Mas eu entendo que não é uma escolha tão comum, né? Principalmente em narrativas mais contemporâneas, de séries, em que, em geral, é tudo muito
muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito encaixadinho. Eu tenho um desejo, né? Pelo menos tive nesse filme, de fazer uma coisa um pouco diferente, assim, de dialogar com o tempo, até por essa própria natureza de ser um filme sobre o cotidiano, né? Muito bom. Até porque, né, a vida não é tão encaixadinha, né? E não tão rápida. Então isso é muito, muito massa mesmo. Mas também não é fácil, né? Assim, conseguir trazer essas sutilezas e trazer essa subjetividade também não é uma coisa simples, né? De trazer isso pro cinema. Aí você tava falando, você mencionou, né, a filmes de plástico. A gente queria também saber um pouco mais, assim, né, sobre a produtora, que, como você disse, tem essa ideia de trazer filmes assim, né, que tratam dessas temáticas do cotidiano. Eu acho que os filmes foram acontecendo naturalmente, né? Acho que os filmes serem esses filmes simplesmente um caminho que naturalmente foi surgindo pelo tipo de interesse que era sendo despertado nosso, assim. Eu acho que o fato da gente ser uma produtora que se formou na periferia, achar personagens, sabe? Nossa, essa pessoa é interessante, tal pessoa é interessante. A gente se abrir para essa poesia ali ao nosso redor, né? Nos nossos bairros e pelas pessoas que habitam nesses lugares, criou naturalmente uma vontade meio política, assim, que também é política e poética, assim, de fazer esse universo existir de uma maneira amplificada, né? Basicamente era pensar assim, mesmo a gente estando aqui num espaço que ele está, enfim, fora do eixo Rio-São Paulo, mas inclusive do próprio eixo de Belo Horizonte, né? A gente está aqui num espaço marginalizado, é onde a gente criou, a gente tem toda essa bagagem, só que a gente é muito cinéfilo ao mesmo tempo, a gente gosta do cinema, dessa ideia de tela grande. Então, essa coisa de alçar todos esses personagens a um patamar, uma perspectiva gigante sobre eles, nos pareceu um gesto muito profundo, assim, né? E que, para além de nos tornar nossos filmes mais interessantes, acho que nos tornava pessoas mais interessantes, que os projetos viram também ciclos de aprendizado muito grande para a gente quando está fazendo, para todo mundo que está fazendo junto, né? Tem uma relação de família mesmo da gente quanto produtor e da equipe, assim, em torno dos projetos, né? Gabriel, a produção do Marte 1 começou a partir do primeiro edital do país que foi direcionado para cineastas negros. Mas esse edital ele foi descontinuado. E aí eu queria te perguntar, como é que você vê agora os caminhos para alguém que, como você, como seus colegas e companheiros aí da produtora, tentem a produção de um filme como Marte 1 nesse momento? O setor do audiovisual brasileiro já deu um sinal de retomada com o novo governo? Você vê novas portas se abrindo ou ainda não? Como é que tá? Eu acho que a gente está começando a viver um processo longo de retomada, né? Porque os 4 últimos anos foram bem duros com o cinema, com a retirada de muitos incentivos, né? Com, enfim, vários processos que a gente consegue aí procurar os dados e entender o que aconteceu. E agora é um processo de reconstrução que ele inevitavelmente vai tomar um tempo para acontecer, né? Eu acredito que esse ano muitos editais já devem voltar, já estão voltando, mas é um impacto de muito tempo, né? É um impacto que, de certa forma, até novas gerações conseguirem ter a sua oportunidade, ter o seu lugar ao sol, eu acho que vai demorar, mas ao mesmo tempo eu vejo com um certo otimismo que a gente tem aí uma classe cinematográfica recém-saída da faculdade que é um grupo mais diverso do que o grupo que saiu quando eu me formei, lá em 2010, né? A gente, 13 anos depois, a gente tem muito mais pessoas negras estudando na faculdade de cinema. Nos festivais de cinema a gente consegue observar essa diversidade. Nos produtos que estão sendo feitos, né? Inclusive aí passando em streamings. A gente teve, segunda-feira agora, estreando na Globoplay, uma série criada por 3 mulheres negras, né? Então tem um momento diferente no audiovisual, mas como toda a história do Brasil, né, são momentos de construções muito que a gente tem que fazer com muita calma e também estar muito atento, porque a gente está intrinsecamente ligado à política, né? O cinema brasileiro ele não consegue estar distante da política por ser um cinema completamente movido por um sentido público, né? Em sua grande maioria, pelo menos produtoras como a minha, né? Produtoras independentes. Então eu acho que nos próximos anos a gente vai ver essa reconstrução. Eu confio nas pessoas que estão à frente disso nesse momento, né? E eu acho que para quem está começando, né? O que eu indico é que as pessoas tentem se informar, né? Entender como é que é realmente essa magnitude do cinema brasileiro, essa complexidade, não no sentido de se desanimar, que eu acho que as pessoas também, quando
escutam que existem dificuldades, elas tendem a desistir um pouco. Só que eu acho que o movimento é o contrário, é se engajar, entender que a nossa classe unida, né, eu acho que a gente consegue mover muita coisa, como a gente moveu durante a pandemia para ter Lei Aldir Blanc, como estamos lutando pela Lei Paulo Gustavo agora, e vários outros projetos que são muito importantes para a classe cinematográfica, e qualquer pessoa que está aí se formando querendo fazer cinema tem que entender que ela também faz parte desse grupo, né? Eu acho que é interessante participar disso. E tem tudo a ver com uma pergunta que eu queria te fazer agora, que é justamente sobre isso, né? Assim, que esses anos de governo Bolsonaro, para além de muito difícil para o audiovisual, né, como você diz, e para as artes, né, por todos os cortes nos orçamentos, nos editais, também foi muito duro por todas as ameaças aos artistas, né? E eu acho que toda violência também muito crua e muito real que a gente viveu de várias maneiras, né? Nesses anos de governo Bolsonaro. Não só, mas que se intensificaram durante esses anos de governo Bolsonaro. Eu acho que eu também li você falando também uma coisa sobre uma certa apatia e um certo cinismo, né? Que eu acho que é o que também governos autoritários trazem um pouco, né? Essa tentativa de matar o subjetivo, o poder de criação, né? De imaginação. Então, eu queria saber se você acha que esses anos de governo Bolsonaro influenciaram a maneira de fazer arte no Brasil. E se você acha que esse novo momento também vai trazer mudança nesse sentido, assim, né? De fazer arte, pensando nessa subjetividade. Acho que qualquer coisa que eu falar agora, ela vai ser uma percepção que talvez ainda está muito imediata, né? Mesmo tendo se passado 4 anos, eu sinto que foi se acumulando um desejo em muitas pessoas de expurgar certos sentimentos, né? E eu acho que esse desejo que vai se acumulando, às vezes no sentido de revolta, insatisfação, muitas vezes com o não saber lidar, né, com o que o governo representa, com o que o Brasil se tornou, eu acho que muitas vezes também cria muitas ciladas para os artistas. O meu desejo e a minha vontade pessoal é que tudo isso que aconteceu nos últimos 4 anos seja um aprendizado e um desafio para que, no meu lugar, né, de construção de simbologias, de imagens, que eu faça trabalhos cada vez mais complexos, que desafiam o olhar que a gente tenha para a sociedade. Porque eu acho que muitas vezes simplificar esse olhar, seja via polarizações muito simples, seja via hashtags, seja via qualquer movimento que talvez ele perca as complexidades da nossa formação social, eu acho que eles não tendem a ajudar. Eu acho que eles podem gerar efeitos imediatos, engajamentos, mas eles não resolvem o problema a longo prazo, ou pelo menos não ajudam a resolver. A minha tentativa é de tentar dar passos à frente, né? Do que a narrativa pode ser. E, óbvio, isso pode parecer meio pretensioso falar, mas é um lugar de tentativa, né? Se eu consigo atingir isso ou não, quem tem que dizer é o público e as pessoas que estão vendo a obra. Mas eu sinto que a gente tem que fazer releitura sobre os nossos posicionamentos, a gente tem que tomar essas situações drásticas e graves que a gente vive no país como formas da gente viver um processo de autoconhecimento e tentar tirar o tempo para isso, tentar atrair pessoas, mesmo que a princípio possam parecer opostas, para diálogo, assim. Eu não acredito muito nesse processo de afastamento, apesar de também entendê-lo. Então, eu acho que, às vezes, a classe artística ela teve um papel muito importante em colocar os pingos nos is nos últimos anos, mas ela também está suscetível a cair nas ciladas desses momentos políticos históricos muito intensos. E agora, nesse novo momento, eu sinto que também ter essa cautela para entender que em todas essas vitórias também existem várias vírgulas, né? E que a gente entrou na nossa vida adulta, a minha geração, eu tenho 35, né? Entrou na vida adulta com um modelo de governo e uma realidade de Brasil com Lula e depois Dilma, e o Brasil já virou totalmente uma outra coisa. Mesmo trabalhando ingredientes que já estavam lá, é uma outra receita de bolo, assim, né? E eu acho que a classe artística está fazendo coisas muito interessantes, trabalhos muito interessantes. Eu sinto que é tudo natural, né? Todo dia é um dia que a gente nunca viveu antes. Então eu acho que todos os caminhos que vão se traçando a partir
dos acontecimentos, eles são caminhos naturais, assim, da vida, e eu sinto que tudo é um aprendizado novo, né? Cada dia é um dia novo para a gente tentar, de alguma forma, reavaliar tudo que aconteceu. A minha única questão é essa, que eu sinto que às vezes parece que as lições que a gente do passado, elas não vão sendo muito aprendidas, assim, né? Eu acho que às vezes a gente precisa ter sempre calma na hora de se movimentar, porque tudo é muito complexo. O Brasil é um país muito complexo. Gabriel, eu queria então fazer uma última pergunta. Essa temporada do podcast Pauta Pública tem como mote conversas que nos ajudam a reimaginar o Brasil. E aí eu queria te perguntar como, na sua opinião, você acha que o cinema e o teu cinema pode nos ajudar a reimaginar o nosso país? Toda vez que eu penso um projeto, eu penso num projeto que eu quero ver, né? Isso é o meu motivo número 1 para fazer o que eu faço, assim. É tentar escrever uma coisa que eu gostaria de ver, assim. Gostaria de sentar e se alguém ainda não fez dessa forma, eu vou e tento fazer, né? E eu acho que reimaginar o Brasil, eu acho que, do meu ponto de vista, significa, nesse momento, dar luz a algumas histórias que talvez até hoje não tiveram um tratamento tão justo, talvez. Ou que, pelo menos, eu posso contribuir com uma perspectiva para dar alguns nós diante de certas percepções, assim. Às vezes também eu não acho que tudo que eu vou fazer vai se basear muito nesse lugar de ser disruptivo, assim. Eu tenho vontade de fazer coisas que simplesmente sejam uma história de um personagem sem necessariamente estar... Porque isso tudo que eu estou falando fica parecendo que também cada filme que eu faço tem que escancarar portas ou abrir. E eu não penso muito assim quando eu estou fazendo, não. Eu só tento contar uma história, né? Mas ao tentar contar essa história, eu sempre estou tentando pensar em coisas que talvez não sejam tão tradicionais. E é curioso falar isso porque o Marte 1 ele retrata uma família que é super comum, né? Mas eu acho que tem alguns ingredientes, algumas formas de pensar aquilo ali que eu sinto que, de fato, elas não são totalmente já vistas, né? Então eu penso que é possível, inclusive, trabalhar elementos muito, muito comuns e ainda assim chegar num resultado diferente. Isso é uma coisa que me move, assim, tentar fazer uma coisa que tenha uma singularidade, né, uma personalidade forte, assim. O Brasil é imenso, né? Eu acho que o Brasil tem muitas histórias para contar. Então essa ideia de reimaginar o Brasil passa por, enfim, trazer histórias de uma forma que talvez o cinema brasileiro ainda não contou, né? Ou pelo menos se contou, isso eu não aprendi dessa forma, né? É isso, a gente pensando que vai chegar agora em março, né, o Noites Alienígenas, que é o primeiro filme acriano, do Acre, a chegar no cinema, né? Isso para mim só prova o quanto que o Brasil é uma terra bastante inexplorada ainda no cinema. E tem muitas histórias para a gente contar, né? Tem todo um estado que não teve a sua devida representatividade histórica e agora tem. Isso diz muito, né? Olha quantas cidades, quantos lugares, quanta coisa a gente tem para contar por aí, né? Muito obrigada, Gabriel, pela conversa. Prazer, até a próxima. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois aqui do Pauta. Apresentado por Melina Costa, o podcast Economia do Futuro traz reflexões e conversas sobre a chamada economia de carbono zero, a questão das energias renováveis, além das tecnologias e políticas públicas envolvidas nisso tudo. O episódio que foi ao ar ontem fala sobre como eventos extremos, como as chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, vão se tornar cada vez mais frequentes. Para evitar seus efeitos catastróficos, a Melina argumenta sobre a necessidade de investimento na resiliência de infraestruturas e na proteção das populações mais vulneráveis. Se você quer ficar por dentro dessa discussão, já emenda aí o Economia do Futuro, depois do Pauta, no seu tocador favorito de podcast.
E a gente chega ao fim desse Pauta Pública agradecendo vocês, porque se na semana retrasada o Pauta chegou ao top 10, na semana passada a gente chegou ao top 5 no Spotify. Isso é muito legal. Fica como sempre também aquele pedido para você seguir a gente nos tocadores e dar 5 estrelas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Valeu, Clary. Até semana que vem. Valeu, gente. Quem recomendar o Pauta aí essa semana pode até concorrer ao Oscar de Melhores Ouvintes, o prêmio que o nosso produtor, Ricardo Terto, está criando aqui. Então corre aí, por favor, recomenda o Pauta Pública e semana que vem a gente está de volta bem cedinho. Até!